Meu povo, tudo certo, né? A novidade já está aí na thumb, La Setmana, é uma sugestão do Dirceu Melo, seguidor do Instagram. Rede social também tem essas coisas, né? De vez em quando aparece gente boa. Tô brincando, vocês, meu respeitável público, vocês são muito gente boa. Muito obrigado a todos vocês que estão por aqui, que vão deixar um like, que vão se inscrever. E foi sugestão do Dirceu, o nome do quadro aqui que estava sem nome e eu nunca tinha achado nada bom, até simplesmente a semana, coloca em catalão, todo mundo já sabe que é do Barcelona, vocês ainda aprendem uma palavrinha nova. Então vamos começar falando da semana do Barça, passar um pouco de índice do que nós teremos aqui no jornal de hoje. Vou falar dentro de campo um pouco sobre minutos jogados dos jogadores até aqui e com uma pequena brincadeira para vocês, que é deixar vocês mais ou menos tentarem adivinhar. Vou dar um tempinho para vocês tentarem adivinhar um pouco de minutagem, de curiosidades dos jogadores dessa semana. Vou falar de fora do campo, a Trivela Mania, que está aqui em Barcelona após a jogada do Lamine Yamal contra o Mallorca. O próximo rival, que é o Betis, e de cara já também o raio-x do Vitor Roque, que gera interesse, até aqui. Então fiquem ligados porque começa agora e faz favor de deixar um comentário aqui, de se inscrever e de deixar um like também porque me ajuda bastante. Seguinte, meu povo, começando com o jogo de adivinha para vocês, hein? 4 jogadores atuaram em todas as partidas do Barcelona essa temporada. São 21 jogos, 16 pela Liga 16 por La Liga, 5 pela Liga dos Campeões. Quem são esses 4 jogadores? Se você quiser dar um pause aqui e pensar mentalmente, só não vai pesquisar, né? Porque senão você vai roubar. Mas só para você ter um tempo. Os jogadores que participaram de todos os jogos: Rafinha, Pedri, Jules Koundé e Pau Victor. São os 4 jogadores do Barça que atuaram em todas as partidas. O Rafinha, em uma foi entrando do banco de reservas e em 5 ele foi substituído. Então das 26, 15 ele jogou de forma completa. O Pedri, 2 foi entrando do banco de reservas. Em 15 oportunidades o Pedri foi substituído. Então dos 21, só 4 o Pedri completou os 90 minutos. Olha que interessante, né? Como que é a gestão de minutos do Pedri, por exemplo, para jogar todos os jogos, mas não todos os minutos pelo histórico de lesões. O Jules Koundé, em 2 ele entrou e em 2 ele saiu. Então são 17 jogos completos para o Jules Koundé. E o Pau Cubarsí entrou uma vez desde o banco de reservas e em 8 vezes ele saiu. Então, se a gente tira 21 menos 9, sobra 12 jogos completos para o Pau Cubarsí. Jogadores que começaram jogando 20 partidas, são 3. Quer dar um pause aí para pensar? Rafinha, eu já tinha dito anteriormente. O Inigo Martínez começou jogando 20 partidas e saiu em 3 delas. E o Robert Lewandowski, que até o jogo contra o Mallorca tinha jogado todos os jogos e descansou finalmente. 10 jogos para o Robert Lewandowski completos e 10 que ele foi substituído durante o jogo. Comecei com um pouco de brincadeira aqui, mas é falando sério porque o elenco é curto, é importante administrar minutos, administrar esforços, e isso daqui é uma forma de tentar ir noticiando para vocês e contextualizando quais jogadores estão descansando mais, quais estão descansando menos e como está sendo feita a gestão de minutos do Hansi Flick e da sua equipe de staff nessa temporada. Os jogadores com mais minutos até aqui. Eu vou falar o top 5 jogadores mais minutos na temporada. Querem pausar? Inigo Martínez é quem jogou mais minutos e é um dos mais velhos do elenco, hein? Rafinha, Jules Koundé, Pau Cubarsí e Robert Lewandowski. É curioso aqui, 3 da defesa e 2 do ataque. O Lamine Yamal só não está aqui porque em 3 jogos não pôde jogar, né? Ficou 3 partidas fora. E tem a questão do Baldé na esquerda, que também estava voltando de uma lesão longa, então ele está rodando um pouco mais. Agora, não tem nem um meio-campista, não tem um goleiro porque o Ter Stegen machucou, não tem nem um meio-campista. Posição que começou com o Marc Bernal, ainda teve o Christensen na primeira partida contra o Valência, não sei se vocês lembram, e que aí o time foi rodando muito, porque tem Pedri, porque tem Marc Casador, porque tem Gavi, tem Dani Olmo, tem Firmin. É o setor mais recheado do Barcelona, então não aparece no top 5 de mais minutos na temporada até aqui nenhum jogador de meio campo. É interessante, né? Onde tem mais para rotar, faz mais rotações, onde tem menos defesa e ataque, esses jogadores aparecem mais. Algumas curiosidades para vocês, hein? Aqui realmente tem pouco de análise mais séria, embora isso aqui seja sério meu trabalho, mas um pouco mais de curiosidades. O Pau Victor e o Gerard Martin
embora a gente veja que são jogadores ali meio complementares, já atuaram em 14 partidas nessa temporada. Me chamou a atenção quando eu vi. Caramba, jogaram muitas vezes mesmo. E o Gerard Martin foi titular 6 vezes. Cá entre nós, é um presentaço para o Gerard Martin ser titular pelo que ele tem conseguido apresentar 6 vezes com a camisa do Barcelona, né? Eu prefiro o Hector Forte pela esquerda, o Hans Flick, Hector Forte é reserva do lateral direito, Gerard Martin é reserva do lateral esquerdo, bem isso ou aquilo na cabeça do Hans Flick, mas eu gosto mais do Hector Forte do que do Gerard Martin. Outra curiosidade, essa daqui é séria assim, é menos só de curiosidade, de brincadeirinha, essa aqui é bem séria e interessante. O Dani Olmo não jogou 90 minutos nenhuma vez na temporada. 11 jogos para o Dani Olmo. Em 5 ele entrou ao decorrer do jogo e em 6 ele saiu substituído. Como eu estou falando desde o momento que o Dani Olmo foi contratado, tem um histórico de jogar apenas 60 minutos, 60% dos minutos nas últimas 3 temporadas, tem que ir com calma com ele, e por isso o Hans Flick vai fazendo essa mescla do Dani Olmo jogar um pouco, não jogar, jogar um pouco, não jogar. Jogou 11 de 21 jogos na temporada até aqui. Participou de mais ou menos metade dos jogos que o Barcelona tem na temporada até então. Dos lesionados, o Ronald Araújo talvez volte na semana que vem contra o Dortmund. Lógico que não como titular, só se todo mundo se machucar. Mas ainda não foi relacionado nenhuma vez. Está fazendo agora algumas semanas já de treino, de parte do treino com o grupo. E o Ronald Araújo, quem sabe agora no mês de dezembro, assim como o Gavi e o Baldé foram voltando aos poucos, também vai voltando aos poucos para em janeiro, quem sabe Supercopa, Copa do Rei, vai precisar de muito elenco. Basicamente agora não se para até a data FIFA de março. Então é muito boa a volta do Ronald Araújo para o elenco do Barcelona. Essas são as notícias dentro de campo. Eu vou falar das notícias fora de campo também. Antes eu vou passar o recado que eu já passei aqui algumas vezes para vocês considerarem adquirir os fan tokens do Barça, meu povo. Se você gosta do Barcelona, se você torce para o Barça e quer participar das decisões do clube, sempre tem enquetes, votações que de fato mudam coisas no clube. A gente já teve, por exemplo, o que estaria escrito no bracelete de capitão do Barcelona, do que estaria escrito ou como seria a bandeirinha de escanteio, frase de vestiário. Enfim, são coisas que você vai participando e você depois vê no estádio, vê no bracelete de capitão, na braçadeira de capitão, não é bracelete aqui, na braçadeira de capitão, coisas que você ajudou a votar e decidir. Com um fan token, com uma moedinha do Barça, você já pode começar a votar. E sempre tem novas ações, tem novas oportunidades. Já teve, por exemplo, encontro com Javier Zanetti e Rafa Marques, quando foi ter um Inter e Barcelona. Eu já joguei no Camp Nou, inclusive. Já tem, enfim, tem muitas coisas que você pode participar, além de fazer parte do clube que você gosta. Então, considerem aí se você tem condições de ter os fan tokens do Barça, de participar de enquetes e depois de fazer parte, de trocar por prêmios, quando vier em Barcelona, poder conhecer estádio, enfim, na loja, ter desconto, esse tipo de coisa. Tem link na descrição aqui para vocês baixarem o aplicativo e fazerem parte da comunidade Barça, ser um possuidor de um fan token, que é uma moedinha virtual do Barcelona. Passando para falar de fora de campo. Fora de campo, basicamente, são notícias que não tem a ver com o time que está jogando e tal, e mais algumas coisas de ambiente por aqui, né? Vou começar, eu vou trazer 2 coisas do programa 11, que é um programa que eu gosto muito, da TV3, e eu gosto porque tem bons jornalistas, tem muita informação sobre o Barça, e tem uma pluralidade de maneira de pensar que eu acho interessante, porque é muito normal aqui que os programas concentrem muitos jornalistas que são sempre cruifistas, aquele perfil que repete o mantra do Guardiola, do Xavi e tal. E esse programa não, esse programa sempre tem um contraponto, sempre tem um jornalista que pensa diferente, tem matérias interessantes na rua também, então eu gosto muito do 11 da TV3, e eles estão com uma enquete que eu vou colocar aí, eu votei no Rafinha, não tenho claro, tá? Votei no Rafinha, vocês estão vendo aí um check no Rafinha, simplesmente porque eu decidi votar no brasileiro. Eu não tenho muito claro quem dos 3 atacantes é o mais imprescindível para o Barcelona. A gente viu sem o Lewandowski que o time venceu e fazer 5 gols, mas foi só o jogo contra o Mallorca. A gente viu sem o Lamine esse time com muita dificuldade. E a gente ainda não viu sem o Rafinha. Pelo que eu passava anteriormente das notícias dentro de campo e dos minutos jogados, e o Hans Flick já disse depois do jogo contra o Mallorca que a ideia também é dar descanso ao Rafinha, que a ideia era inclusive dar descanso ao Rafinha nesse jogo contra o Mallorca. Eu imagino que contra o Betis, o Rafinha talvez não comece jogando, para ter descanso para jogar contra o Borussia Dortmund, imagino. Vamos ver se ele vai jogar ou não, porque ele disse que está bem, que quer começar, e é um jogo muito difícil contra o Betis.
Mas enfim, a gente já viu o time sem o Lewandowski uma vez, a gente já viu algumas vezes sem o Lamine e a gente ainda não viu sem o Rafinha. Em quem que vocês votariam? Quem é o atacante mais importante para o Barcelona até aqui? Se quiserem deixar nos comentários, eu agradeço. Eu vou colocar mais uma coisa do programa 11 de ontem, que foi o seguinte: depois da trivela do Lamine Yamal e dele falar numa entrevista depois que como é que faz no FIFA, que é o L2 mais o X, né, que é o botão do passe. Se vocês não passam com X, vocês estão errados. Tem que ser assim. E o R1 tem que ser para correr. Isso virou uma mania por aqui, tá todo mundo comentando. E o 11 levou um menino que eu não sei se ele é um jogador famoso aqui de esportes ou não, mas levou um menino pro estúdio para reproduzir a jogada, para fazer. Eu não posso colocar, evidentemente, o vídeo aqui, mas estou colocando a foto aí para vocês verem. É curioso que o Lamine não tem ainda essa habilidade no FIFA, que agora é o EAFC, né? O antigo FIFA. O Lamine ainda não tem essa habilidade da trivela. No Barcelona quem tem, acho que é Ansu Fati, Lewandowski, Frenkie de Jong e acho que são esses, eu não sei se mais Dani Olmo, são os que tem. Então o Lamine tá, ele próprio reivindicando isso e tal, e colocaram ali um garoto, cara de garoto pelo menos, para mostrar como é que faz isso, porque realmente virou uma febre por aqui. E tem um artista que faz muitas figurinhas e ilustrações e tal, e coloca assim nos postes, nos muros de Barcelona, por onde ele vai, mais no bairro de Grácia por aqui. Como que ele chama? Estou procurando aqui as ilustrações do Mick Noll. E ele fez uma do Lamine com o L2 mais o X, e o próprio Lamine compartilhou nas redes sociais dele, colocou ali como uma foto de capa de rede social do Lamine Yamal, e esse artista ficou muito feliz. Alguns jogadores do Barcelona já compartilharam anteriormente coisa dele, essa imagem que eu estou colocando na tela e tal, com o perfil dele também, para vocês verem. Isso foi colado numa praça, no muro de uma praça, no bairro de Grácia, aqui em Barcelona. Então, virou uma febre mesmo. A trivela do Lamine Yamal não foi a primeira vez. Aquela contra o Villarreal é a mais famosa, né? Que saiu o gol do Rafinha, e dessa vez, mais uma vez, saiu o gol do Rafinha, depois ainda jogada para o Paul Victor, e acabou saindo o gol do Frenkie de Jong. Próximo adversário do Barcelona será o Betis, sábado ao 12h15, aí do horário de Brasília, 4h15 da tarde, aqui hora da Espanha, no Benito de Villamarín. É um estádio desses mais vibrantes da Espanha, onde mais barulho faz. Vários jogadores já falaram isso, inclusive. Eu já fui lá fazer um Betis e Barcelona, é realmente um ambiente bem legal. Já tive presente lá também em jogo de seleção espanhola. Não sei se eu já fui em outro jogo do Betis, mas eu já fui certamente no Betis Barcelona, em jogo da seleção da Espanha, Espanha-Inglaterra, por Nations League, alguma coisa assim. Enfim, é um estádio bem legal, bem tradicional. O Brasil jogou a Copa de 82 lá. Ainda tem a arquibancada da Copa de 82, onde a seleção brasileira jogou e onde a torcida brasileira ficou. Eles têm muito orgulho, inclusive, de ter recebido a seleção brasileira. Como é que chega o Betis? 10º colocado em La Liga, é só o 7º melhor mandante do torneio até aqui, 2 vitórias e um empate em casa nos últimos 3 jogos, 11º melhor ataque com 16 gols, assim, um ataque só razoável, tem 1/3 dos gols que o Barcelona marcou até aqui. Entre os 10 primeiros colocados da tabela geral de classificação, só a Real Sociedad tem um ataque pior que o do Betis. A Real Sociedad ganhou do Barcelona, aliás, então o que eu estou passando aqui são dados interessantes, mas não definitivos que o Barcelona vai ganhar por esses números, né? É a 9ª melhor defesa, com 18 gols sofridos, então assim, 11º melhor ataque, 9ª melhor defesa. É um time mediano, assim como o time está na 10ª colocação do campeonato. Só que a defesa só sofreu um gol a mais que a do Barcelona, né? Porque o Barcelona tomou muitos gols, já são 17 sofridos. A questão é que o Barcelona fez 48 até aqui. Nos últimos 5 confrontos entre Betis e Barça, 5 vitórias do Barcelona. O time tem se dado bem contra o Betis. E o Betis tem o Vitor Roque. É o vice-artilheiro do time, com 5 gols marcados até aqui, do lado do Abde. Abde é o atacante marroquino, né, que estava no Barcelona até a temporada passada, tinha sido emprestado antes para o Osasuna, e está no Betis. Os dois têm 5 gols até aqui. O Lo Celso, argentino, meio-campista, tem 6 gols, é o principal goleador, isso contando todas as competições, tá? Não só La Liga. Em La Liga, o Vitor Roque também é o vice-artilheiro com 3, o Lo Celso tem 5 gols marcados. O Vitor Roque jogou 984 minutos, contando Copa do Rei, Conference League e La Liga até aqui. É o 8º jogador do elenco que mais minutos jogou. Então, assim, tem jogado bastante o Vitor Roque. No Barcelona, por exemplo, em meia temporada, ele tinha jogado 353 minutos versus 984. Quase 3 vezes mais do que ele jogou no Betis com o que ele tinha jogado no Barcelona em meia temporada. Foi titular
9 vezes dos 18 jogos que ele participou e jogou 90 minutos em 2 oportunidades, o Vitor Roque. Normalmente começa jogando metade das vezes e quase sempre é substituído. Ele é o 11º jogador que mais finaliza em La Liga, o 5º em chutes no alvo e o 6º em grandes chances perdidas em La Liga até aqui. O XG dele por jogo é de 4,59, né? XG é gols esperados. Quantos gols se esperava pelas finalizações do Vitor Roque até aqui na Liga? 4,59 e ele fez 3. Perdeu um pênalti, não em La Liga, Copa do Rei, esse meio de semana. O Betis passou pelo San Andreu, que é um time aqui da periferia de Barcelona, inclusive, por 3-1. E o Vitor Roque perdeu um pênalti nesse dia. Não vive o seu melhor momento no Betis. Eu tenho acompanhado, na medida do possível que eu posto do Vitor Roque. Se eu não consigo ver o jogo do Betis, depois eu busco aqueles vídeos de todos os lances que ele participou. Altos e baixos, tá? Assim, alguns dias deixou melhor sensações, outros pior e tal, tá se adaptando. Vamos ver, acho que vai estar super motivado para jogar contra o Barça. E vamos ver o que o Vitor Roque, o Tigrinho, vai conseguir arrancar contra o Barcelona. Pode ter um quê de lei do ex aqui, né? O Betis ainda tem o Bartra, por exemplo, e tal. Pode ter, tem o Abde. Pode ter alguma coisa de lei do ex bastante do lado do Betis, que não vai contar com o Isco. Está machucado já há algum tempo, o William Carvalho também está fora. Os principais desfalques do time andaluz. É isso daqui, meu povo, de notícias de La Setmana do Barça dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Tentei colocar muita coisa para ficar mais dinâmico. E até semana que vem, neste quadro, né? Amanhã tem vídeo respondendo perguntas, sábado tem análise do Barcelona, segunda-feira já estarei em Dortmund para fazer o café com Beckler. Então vamos ver se eu vou ter tempo de fazer. Segunda ou terça-feira uma análise de Liga dos Campeões, de pré-jogo. Terça-feira análise do jogo do Real Madrid contra a Atalanta e do que mais tiver. Quarta-feira, análise do Barcelona. Quinta-feira, semana do Barça. Enfim, vai seguir a vida. Então se inscreve aqui para você não perder os próximos conteúdos e até a próxima, meu povo. Beijo para vocês, hein? Boa quinta-feira, não sei se é feriado no Brasil nessa sexta, mas vai aproveitar a vida. Tchau, gente.